Olá pessoal, meu nome é Araceli, eu sou professora de Ciências e hoje eu vou falar sobre o clima para o 8º ano. A habilidade que nós iremos trabalhar será discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da identificação de alterações climáticas regionais e globais provocadas pela intervenção humana. Então, primeiro eu vou falar sobre os fatores que influenciam no clima. Nós temos os fatores astronômicos, que é a forma, a inclinação e os movimentos do planeta Terra. Então, um movimento de translação, por exemplo, que leva 365 dias e 6 horas, os raios solares vão incidir de formas diferentes no planeta, que tem a forma geoide e tem o eixo de inclinação de 23 graus. E com isso, na região da linha do Equador, recebe os raios solares com mais intensidade do que nas regiões dos polos. Temos também os fatores geográficos. Então, os fatores geográficos, nós temos a latitude, como eu falei para vocês, na região do Equador, os raios solares incidem de maneira perpendicular, então mais intensos, e na região dos polos de forma oblíqua, mais inclinada, mais espalhado, e com isso, nessas regiões dos polos, as temperaturas são mais baixas. Temos também a altitude, que está relacionada à atmosfera. Na primeira camada da atmosfera, a troposfera, conforme vai subindo, a cada 200 metros, a temperatura diminui 1 grau Celsius. Então, em locais de montanhas, como nós temos aqui perto, Campos do Jordão, tem um clima diferente por ser mais alto. Temos também a maritimidade e continentalidade, que está relacionada à influência dos oceanos. Então, próximos aos oceanos, as regiões são mais úmidas e com temperaturas que oscilam menos, porque a água ela retém o calor do sol por mais tempo. E em regiões no interior do continente, a umidade relativa do ar são mais baixas, é uma região mais seca, por falta de vapor de água, e também a temperatura oscila muito, porque os raios solares batem no solo e já refletem para a atmosfera rapidamente, perdendo calor. Nós temos também as massas de ar, que elas se formam em regiões quentes, então são massas de ar quente, ou frias, massas de ar fria. Essas massas de ar, devido à diferença de temperatura, ela vai se movimentar, formando os ventos. Então, se a gente recebe uma massa de ar fria aqui na região, nós vamos ter uma frente fria, que vai diminuir as temperaturas e trazer chuvas também. E temos as correntes marítimas, que se formam, são massas de água que se formam em regiões quentes e frias, que também, devido à diferença, vai movimentando e isso vai influenciando o clima da região. E, por último e não menos importante, a vegetação. A vegetação é muito importante para o equilíbrio do clima, porque as plantas elas absorvem a água do solo e, devido ao calor, elas vão transpirar, assim como a gente, e essa transpiração libera bastante vapor, formando nuvens e, consequentemente, as chuvas. Então, nas regiões que tem bastante vegetação, nós temos a bastante incidência de chuvas, umidade relativa do ar alta e também uma região que o solo não vai receber tanto calor, porque na copa das árvores, os raios solares batem e já refletem para a atmosfera. Então, não chega aquele calor todo até o solo. Então, nós temos diferenças, por exemplo, aqui no Brasil, do clima da floresta amazônica para a caatinga, que são regiões que têm bastante vegetação e com pouca vegetação. A vegetação da caatinga ela é adaptada para não perder tanta água, como cactos, por exemplo, mandacaru. Então, nós temos também no nosso bairro, que tem uma praça e um local descampado, um campo sem vegetação. Nós vemos a diferença desses dois locais por conta da quantidade de vegetação. Então, a vegetação é muito importante para o equilíbrio do clima. Agora, nós vamos falar da interferência humana no clima. Então, a partir da Revolução Industrial, com o aumento das indústrias, da fabricação de meios de transporte, nós estamos emitindo muito gás carbônico na atmosfera. O gás carbônico, ele retém o calor do Sol, deixando o planeta mais quente, que a gente chama de efeito estufa. Mas o que está acontecendo é que com a grande quantidade de gás carbônico, que a gente chama também de dióxido de carbono, está alterando o efeito estufa, causando um problema muito grave, que é o aquecimento global. Além
gás carbônico, gás metano, né, também produzido a partir do gás natural, da queima de alguns combustíveis e também da digestão dos animais. Então, a agropecuária emite também, né, o gado, com a sua digestão, emite também bastante gás metano. O aquecimento global vai interferir na água, nos oceanos, né, temperatura dos oceanos, matando muitos corais, animais aquáticos, plantas. Derretimento das geleiras, podendo causar até a extinção de alguns animais que vivem nessas regiões frias. Então, aqui nós estamos mostrando o urso polar. Causar secas ou enchentes ou furacões, né, grandes desastres por conta do clima. E aí a gente pensa, o que a gente pode fazer? O aquecimento global já existe. A gente pode reverter essa situação? Ah, não dá, precisa do poder público. Sim, mas nós, como cidadãos, podemos fazer a nossa parte. Mesmo que não consiga reverter, a gente pode tentar diminuir. E como? Alterando os nossos hábitos. Evitando utilizar meios de transporte que utilizem combustíveis fósseis, gasolina, diesel. Então, andar mais a pé, de bicicleta, que vai fazer bem para a nossa saúde e para o planeta. Reciclagem, reutilizar, né, para não precisar fabricar tantos produtos, utilizar tantos recursos do planeta. Utilizar energias limpas e renováveis, como energia solar e energia eólica. E fazendo isso, nós vamos estar contribuindo para a diminuição desse grande problema que é o aquecimento global. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, procure os professores pelos canais da escola. Bons estudos, até a próxima.